Graça e paz, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Pastor Josué Rossi. Estou muito feliz por ter você aqui em mais um vídeo em que o Senhor tem uma palavra edificadora para a sua vida. Eu apenas sou uma caneta de Deus para escrever no seu coração aquilo que Deus tem a dizer para você. Estou muito feliz por você estar aqui, tenho certeza que a tua vinda aqui não é à toa, você não está aqui à toa. Deus te guiou até esse vídeo, né? E como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, o homem, pois, como entenderá o seu caminho, nada é por acaso. Para você que não me conhece, sou o pastor Josué Rossi, sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Pentecostal Cristo é Solução. Meu pai é o pastor presidente, que é o pastor Paulo Joaquim. Nossa igreja fica em São Gonçalo, no bairro Porto da Madama, no estado do Rio de Janeiro. Bem, hoje nós vamos falar sobre fé, esse dom primordial na vida do cristão. O cristão, ele não vive sem fé e é um dos dons que Deus logo quer acrescentar no coração de todo ser humano ao ouvir a sua palavra, que é a fé, que é a convicção, que é a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele foi enviado por Deus, né, por seu grande e imensurável amor por nós ao mundo, a este mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e que ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado, como diz no livro de Efésios capítulo 1, ali no versículo 20, né, foi elevado em carne e osso, subiu em carne e osso, depois de ter aparecido vivo por um espaço de 40 dias, visto por mais de 500 pessoas, né, em Israel. Foi elevado vivo aos céus, né? E à destra da majestade do Pai nas alturas. Assim está o Senhor Jesus, vivo, feito eterno sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé. Nós recebemos a fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. E a fé é primordial para a nossa jornada como um cristão aqui na Terra, para que nós possamos alcançar, né, no fim de nossas vidas, permanecendo firme, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, como diz no livro de Provérbios 4, né, no último versículo, ali no versículo 28, sem declinar para a direita nem para a esquerda, nem manquejando, Hebreus capítulo 12, versículo 12, né, versículo 13, nem manquejar, né, nem para não se desviar inteiramente. Se nós permanecermos firmes na nossa fé, ouvindo a sua palavra, nós alcançaremos a incorruptível coroa de glória, coroa da vida. Então, por isso que a fé é fundamental. E a fé não vem de nós, não vem de você. Não adianta a gente querer encontrar fé em nenhuma literatura nesse mundo, ou país, ou cultura, senão de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Põe os seus olhos nos estatutos, no mandamento do Senhor, e você terá fé. Amém? Então, hoje a fé que o Senhor quer falar com você é aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, no livro de Hebreus capítulo 11. É sobre essa fé que Deus vai falar. A convicção daquilo que você espera. A convicção das coisas que você não está vendo com os seus olhos físicos. Até porque o Senhor nos ensina que nós que somos cristãos não devemos andar por vista, mas sim pela fé. Se você andar por vista, você vai esmorecer. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai fraquejar, vai ficar em depressão, você vai ficar mal, porque o cenário à nossa volta não está nada bom, né? Nós vemos conflitos, né, em diversos lugares do mundo, em diversos setores da sociedade humana, né? Nós vemos aí muitos problemas econômicos, políticos, né? E muitas coisas acontecendo. As mídias de comunicação não param de trazer as tribulações que o mundo vive, né, em diversos lugares, né, em todos os continentes do planeta Terra. Então, assim, por isso que Deus fala, não ande por fé, mas não ande por vista, não ande por vista, mas ande por fé. E a fé é a certeza, é a convicção de que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca a Deus e você tem a certeza de tudo aquilo que você pediu a Ele, tudo aquilo que você espera que Ele te conceda, os seus projetos, que você confia nele, você vai receber, né? No livro de Provérbios capítulo 16, no versículo 3, Deus fala, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Então veja, você confia no Senhor, você lança sobre ele a sua ansiedade, o apóstolo Pedro fala, né? E ele tem cuidado de vós, né? Então assim, você confia no Senhor, você ora a Deus persistentemente, confia, você crê em Deus de todo o seu coração mediante a sua palavra e Deus te honra. Deus te honra. Nós vemos o exemplo de Caleb, né? Se a gente vai no livro de Números, capítulo 13, né, você vê como Deus né, fala para Moisés, e Moisés envia os 12 espias para a terra de Canaã, para espiar a terra que manava leite e mel, que Deus prometeu que daria, né, a Abraão e a sua descendência. Deus daria a descendência de Abraão, que possuiria aquela terra onde Abraão peregrinou durante muito tempo. Então nós vemos que chegou o momento do cumprimento da promessa de Deus, que Deus é fiel nas suas promessas, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai te dar. Pode ter certeza. Se Deus prometeu, Deus vai te dar. E se você tem pedido algo a Deus, se você pedido com fé, pode ter certeza. Creia no seu coração que já é seu. Já é seu, você já recebeu em nome de Jesus. Então veja, Moisés envia 12 espias. Um espia, um homem de cada tribo, né? 12 espias, da tribo de Simeão, da tribo de Rubens, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Gades e Asser, né? Então você vê, Moisés envia um homem de cada uma dessas tribos, né? São 12 espias para espiar a terra de Canaã. E dentre esses 12 espias estava o Caleb, filho de Jefoné, né? O Quenezeu, e também estava o Oséias, que é filho de Num, que Deus trocou o nome de Oséias para Josué, né? Que significa que Deus é salvação, né? Então foram eles para a terra espiar, e quando eles voltaram, eles trouxeram cacho de uva, trouxeram romã, trouxeram figos e falaram que a terra é muito boa, muito boa. Mas dos 10 espias falaram que haviam gigantes naquela terra e que o exército era muito forte e que eles não tinham como possuir aquela terra. E aqueles 10 espias foram tomados de tão grande medo, tão grande pavor, que eles olharam para toda aquela terra, viram que a terra era boa, mas viram os filhos de Anaquis, os Anaquis, que são os gigantes, né, de Kiriat-Aba, cujo era o líder dos Anaquis, que fica na montanha de Hebron. E aí você vê que quando eles voltaram, eles ficaram assim, com medo do que eles viram que a terra é boa, mas também viram que há grande exército, há grandes homens, há muralhas, e viram que eles não tinham como subsistir diante dos seus inimigos que estavam na terra de Canaã, que eles precisavam vencer. E aí, com aqueles 10 espias, conseguiram inflamar toda a multidão, toda a congregação de Israel, para que Israel levantasse um maioral, um valente, e voltasse para o Egito e vivesse novamente lá. E isso provocou a ira de Deus de uma tal forma. Mas Caleb, ele estava confiante. Caleb estava com 40 anos de idade, saindo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, vivendo no deserto. A palavra só ensina que Caleb chamou toda a congregação e falou: não, vamos, subamos animosamente, porque o Senhor nos entregou aquela terra. Se tão somente o Senhor se alegrar de nós, se agradar de nós, se guardarmos os seus estatutos, Ele nos entregará os nossos inimigos em sua mão, e nós possuiremos a terra, e Ele será o nosso pão. E estava lá Josué junto de Caleb. Veja, num cenário que visualmente eles não tinham condições nenhuma de vencer, mas só que Caleb não estava andando por vista. Caleb estava apenas lembrando da promessa, lembrando da palavra. E é o que você tem que fazer agora, meu irmão. Você tem que lembrar da palavra de Deus, você tem que lembrar da promessa de Deus na sua vida, e não ficar andando pelo que você está vendo, mas entender que Deus é que está conduzindo todos os seus passos, e tudo está fluindo, tudo está no lugar aonde Deus quer que esteja. Nada saiu dos planos de Deus, nada fugiu do controle de Deus. No final da jornada, meu irmão, você vai ver que a matemática vai fechar certinho, ó.
vai fechar certinho, e você vai dar glória a Deus, como foi na vida de José. José não entendeu nada por causa de quê? Da traição dos irmãos, ou por causa de quê? Do poço, porque foi vendido como escravo, porque foi parar depois numa prisão e ficou anos lá, mas no final era o trono, era ser governador do Egito. Então às vezes você não está entendendo o processo, não esquenta a cabeça com o processo, só lembra da palavra, faça como Caleb, fica animoso, fica animado. Fica animado, tenha bom ânimo. Jesus falou, no mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo. Fica animado, porque a vitória já é sua. Caleb estava confiante que ele possuiria a terra. E aí quando todo o povo não aceitou aquela palavra de Caleb, se levantou contra Caleb para querer apedrejar Caleb e apedrejar Josué, porque somente os dois estavam crendo que iriam entrar naquela terra. Não estavam olhando para os gigantes, não estavam olhando para o exército, não estavam olhando para o poderio bélico daquele governo que estavam lá naquela cidade, naquela terra de Canaã. Eles apenas estavam olhando que Deus iria colocar eles lá naquela terra. Olha que coisa maravilhosa. É isso. Fé é isso. Você tem que olhar para Deus. Você não tem que olhar para a circunstância, você não tem que olhar para a situação, você tem que olhar para o Senhor. E aí a palavra nos ensina que Deus apareceu na congregação no meio de Israel e falou bem assim para Moisés, olha, Moisés, eu vou destruir todo esse povo aí, sai do meio deles. E Moisés rogou a Deus para que Deus não destruísse o povo, mas Deus falou, olha, esse povo não entrará na terra, mas somente Josué e Caleb, somente Caleb e Josué entrarão na terra, porque neles houve um outro espírito. Veja, ou seja, em Caleb houve um espírito de alegria, houve um espírito de fé, houve um espírito de ânimo, e nos outros houve um espírito de tristeza, um espírito de frustração, um espírito de negatividade. Você tem que tirar esse espírito, esses pensamentos na sua cabeça e pensar como Caleb, porque pensando dessa forma, mesmo estando no deserto como aquele povo estava, Deus cumpriu a promessa, Deus abençoou o seu povo mesmo estando no deserto. Caleb entrou na terra, você também vai entrar. Mas você tem que ser assim. A fé é isso. A fé é independente da circunstância. Você está crendo. Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça, o produto da vide em mim, o animal do campo seja arrebatado, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso aí. Você tem que estar alegre, animado no Senhor. E aí, você tendo uma fé dessa, será imbatível. Quando Josué venceu os 31 reis, no livro de Josué fala isso, no capítulo 14 de Josué, Caleb aos 85 anos de idade, meu irmão, não tinha plano de saúde, não tinha SUS naquela época, não tinha carro com ar-condicionado, não tinha energia elétrica, tudo era aviação canela, tudo era andar de cavalo. Naquele tempo as coisas eram um pouco mais difíceis, não tem as tecnologias de hoje, e o homem com 85 anos de idade chegou para Josué e falou, olha, tal é a minha força agora, como há 40 anos atrás, dá-me as montanhas de Hebrom. E eu te falo, sabe o que tinha lá em Hebrom? Gigantes, meu irmão, gigantes. Caleb partiu para cima de gigantes, sozinho. Josué chamou toda a congregação de Israel e falou assim, olha Israel, se um de vocês guardar os mandamentos, os estatutos do Senhor, servir de todo o seu coração, um de vocês colocará 1000 dos seus inimigos para correr. E era assim que estava Caleb, fiel, guardando a palavra de Deus. O segredo da tua fé está em guardar a palavra de Deus. Quanto mais você guarda a palavra de Deus, mais fé você tem. Com mais fé você tem, mais você é imbatível. Mas você é imbatível. Caleb aos 85 anos de idade, como é que pode, irmãos? Um homem com 85 anos de idade, num corpo de 85 anos de idade, pediu as montanhas de Hebrom e foi lá e possuiu as montanhas de Hebrom como herança. Como herança. Matou os gigantes Anaques, cujo seu líder era Kiriat-Aba, os líderes dos gigantes. Caleb possuiu a terra, os montes de Hebrom, e Deus deu a ele por herança. E aí eu encerro aqui a palavra em nome de Jesus. Jesus estava certa vez com muita fome, no livro de Mateus, né? O Senhor nos ensina, Mateus capítulo 21, versículo 18, né? Jesus estava com fome, olhou para uma figueira muito bonita, e chegou lá, e caçou algum fruto para poder comer dela, e a palavra nos ensina que não achando nenhum fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. Jesus amaldiçoou e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E naquele mesmo instante a figueira secou e os discípulos ficaram admirados,
ao ver aquela cena, e Jesus disse: vocês estão admirados ao ver isso? Em verdade vos digo que se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, ou seja, porque o povo não está tendo fé nenhuma, e muitas vezes está acontecendo isso com você está sem fé, você precisa de fé, você precisa ouvir essa palavra e deixar ela entrar no teu coração, deixa ela ser enxertada dentro de você, abre teu coração, não endurece teu coração não, fala amém, amém, Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor enviou essa palavra para mim, eu preciso dessa palavra. No livro de Provérbios capítulo 12, versículo 25, muita solicitude do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Você está recebendo uma boa palavra. Tiago capítulo 1, o Senhor nos ensina que rejeitando toda imundícia, o acúmulo de malícia, receber como se dá uma palavra em Deus enxertada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Recebe essa palavra no teu coração, abre teu coração, não endureça teu coração, porque essa palavra é poderosa para enxertar fé, ânimo dentro de você, poderosa para salvar a sua alma, fazer tudo mudar na sua vida, o seu dia, a sua semana, você da fraqueza tirar força e vencer as suas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! Recebe essa palavra, meu irmão. Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse bem assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos ficaram impressionados. Jesus falou: olha, se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer esse monte: ergue-se daqui e precipita-te no mar, e assim será feito. Isso é fé. A palavra só nos ensina que Davi, antes de derrotar o gigante, ele declarou o que faria com o gigante. Antes de derrotar, olha, você vem a mim contra espada e escudo, e muitas vezes os seus problemas vêm assim contra você. Vem pesado, vem com armamento pesado, vem com tudo, vem grandão, vem forte para cima de você. Mas Davi, esteticamente, humanamente pequeno, mas mais gigante do que o próprio gigante que estava dentro dele, que estava ali diante dele. Davi estava gigante por dentro. Por quê? Porque estava crendo e confiando no Deus Todo-Poderoso. Naquele que lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum, tu as cobriste com um abismo, como com umas vestes. O Salmo 104 fala. Então nós vemos, irmãos, que Davi disse bem assim: olha, tu vens a mim contra espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos, e eu te ferirei, cortarei a tua cabeça, darei teu corpo às aves dos céus, e todo Israel, e todo mundo, toda Israel saberá que há Deus, e todas as nações saberá que há Deus em Israel. Veja, irmãos, ele falou e assim foi. Declare. O livro de Salmos fala: criem, por isso falei. Se você crer, fale. Declare portas abertas para a sua vida. Declare a cura, declare a restauração, declare a restituição, declare um casamento feliz, declare você se casando, se você quer se casar, declare a cura, declare seus filhos libertos, declare seu esposo liberto, declare, fale aquilo que você quer ver. Tenha fé, fique animado como Caleb, animosamente, da sua fraqueza, tire força que você vai vencer. Você já venceu todas as suas batalhas. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado por ter ficado até aqui o final desse vídeo. Essa palavra é para você, para edificar a sua vida. Se você gostou dessa palavra, deixa no comentário aqui um amém, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra para mais pessoas que você ama. Não fica essa palavra só para você, né? Contanto que eu estou aqui, mas a palavra de Deus ela tem que ter livre curso, ela não está presa. Compartilhe ela para edificar quem você ama, edificar quem você conhece que precisa ouvir esta palavra, para que ela possa ter a fé no Senhor Jesus Cristo e romper muralhas em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa com as bênçãos de Abraão. Amém. Graça e paz.